Se o resto for maior ou igual a o divisor, significa que eu ainda posso dividir. Olha só, sobrou 6 aqui nessa divisão. Esse 6, ainda eu consigo formar mais um grupo de 5. Não é verdade? Eu coloco aqui mais um grupo de 5. Aí fica 4 grupos de 5. Esses 4 grupos de 5 vai dar igual a 20. Ok? Então vou colocar aqui mais um grupo. Mais um grupo, tá? E aí esse mais um grupo, que eu só tinha 3, com mais um vai ser 4 grupos de 5. E esses 4 grupos de 5 vai resultar em 20. E aí, para 21 vai sobrar 1, tá? Então aqui é como se você tivesse dividido 21 por 5 e tivesse colocado 6, ou 6 não, 3, e colocar 6 como resto. Só que eu percebi que esse 6 ainda dá para formar mais um grupo. Aí eu coloquei aqui 6 dividido por 5, 1, que foi mais um grupo formado. E esse 1 vezes 5, 5 para 6 sobra 1. Foi isso que aconteceu. Tá bom? Eu coloquei de propósito esse 3 aqui e esse 6 aqui. O 21 dividido por 3 eu coloquei 3 e o 6 como resto. Mas só que eu coloquei de propósito para que vocês percebessem que quando o resto ele é maior ou igual ao divisor, significa que ainda posso fazer uma divisão, tá? E para também mostrar que o resto tem que ser sempre menor do que o divisor. Porque se for maior ou igual, o que acontece? O que acontece quando o resto é maior ou igual ao divisor? Pessoal, ainda consigo dividir. E aqui eu mostrei, eu fiz essa divisão de propósito para que vocês percebessem que quando o resto é maior ou igual ao divisor, eu ainda consigo fazer pelo menos mais uma divisão. E foi o que eu fiz aqui nessa divisão, tá? Eu coloquei aqui o resto, possível resto 6, só que eu percebi que ainda consegui, eu ainda poderia fazer mais um grupo. Foi isso que eu fiz. Bom, obtive resto 1. E esse resto, ele é menor do que o divisor? Pessoal, esse resto 1, 1 é maior do que o 5? Então, é isso que eu quis dizer. Esse resto 1 aqui, ele é menor do que o divisor, tá? E é isso que é para ser, tá bom? Porque se for igual ou maior, significa que eu ainda vou poder dividir. É o que está escrito aqui, ó. O resto sempre deve ser menor que o divisor, porque se for maior ou igual, significa que devemos continuar a divisão. Bom, aí vamos para outros exemplos. Pessoal, já entenderam por que o resto tem que ser menor do que o divisor? Deu para entender? Bem, a gente viu aqui, se for maior, ainda vou conseguir poder fazer a divisão, ok? Por isso tem que ser menor. Já pelo nome, resto. Se é resto é porque eu não consigo mais dividir, tá, pessoal? Se é resto é porque eu não consigo mais dividir pelo valor que está sendo dividido. Ótimo. Continuando aqui. Agora vamos observar o seguinte: o comportamento desses restos. Quais os possíveis restos de uma divisão por 5? A gente vai observar agora. 21 dividido por 5 sobrou 1, não foi? 22 dividido por 5. 4 grupos, né? 1, 2, 3, 4. Esses 4 grupos de 5 dá 20. E sobra quanto? Sobra 2. Então o resto nessa divisão agora, por 5, é 2.
Aí eu vou colocar aqui o 23. Vou dividir por 5. Se eu dividir 23 por 5, vou obter 4 grupos de 5. Esses 4 grupos de 5 dá 20. E sobra 3. Olha só, o resto já é 3. Primeiramente foi 1, depois 2 e agora 3. Mais uma divisão. A gente está observando o comportamento dos restos, ou do resto. 24 dividido por 5. Eu obtenho 4 grupos de 5. Esses, pode dizer. Quatro grupos de 5. Esses 4 grupos de 5 dá 20. E 24 menos 20 sobra 4. Olha só o resto. Está só aumentando. Vamos ver até onde ele vai aumentar. Deixa eu colocar outra página aqui. Vou pegar agora 25 dividido por 5. Quantos grupos de 5 eu consigo formar? Com 25. 5 grupos. Basta somá-los. Olha. 5 mais 5, mais 5, mais 5, mais 5. Se eu somar esses 5 grupos, eu vou obter o 25, e é o valor que eu estava dividindo, querendo dividir. 5 grupos de 5 dá 25, para 25 sobra 0. Opa, o resto aqui, ele antes estava em 4, agora foi para 0, não é verdade? Aí vamos fazer só mais um aqui para ver quanto vai ser o resto. Se eu pegar 26 e dividir por 5, eu vou obter 5 grupos de 5. Esses 5 grupos de 5 dá 25. E para 26 sobra 1. Perceberam que o resto começou a se repetir? O resto começou a se repetir. Vou pegar aqui o 27. 27 dividido por 5. Eu vou obter 5 grupos. Esses 5 grupos vai dar 25. E 25 para 27 vai sobrar 2. Vejam só. A página anterior. Eu comecei com o resto 1. Foi subindo para o resto 2, 3, 4. Aí, depois do 4, o resto deu 0. E depois voltou a se repetir. 1, 2. Então, a gente pode concluir, pessoal. Vocês já entenderam por que o resto tem que ser menor do que o divisor, não é? Não foi verdade? E agora a gente viu o comportamento dos restos. Se for uma divisão por 5, os possíveis restos, vou colocar aqui, os possíveis restos numa divisão por 5 são quem? Os possíveis restos. Quais foram os possíveis restos que a gente encontrou quando dividimos por 5? Quais foram? Pessoal? A gente encontrou, a gente vai considerar o 0, tá, pessoal? O 0, depois foi 1, 2, 3 e 4. A gente encontrou mais algum resto diferente dos que eu citei aqui? Não, porque justamente a divisão é por 5, tá? A divisão é por 5. E numa divisão por 5, a gente vai encontrar 5 restos. Esses 5 restos são, considerando o 0, né? 0, 1, 2, 3, 4. E 4. Então, numa divisão por 5, qual é o maior resto possível? 4.
Agora eu vou perguntar para ver se vocês entenderam, realmente. Numa divisão por 5, eu vou obter 0, 1, 2, 3 ou 4 como restos, tá? Sempre considerando o zero. Apesar que o zero não é resto, mas a gente considera como um valor a ser colocado. Numa divisão por 10, quais são os possíveis restos? Que eu possa... Muito bem. O maior resto em uma divisão por 10 é 9. Porque o resto tem que ser sempre menor do que o divisor. A gente já viu o porquê do resto ser sempre ser menor do que o divisor. Porque se for maior ou igual, significa que eu ainda posso continuar a divisão. Ok? Então, esse vai ser o comportamento dos restos, pessoal. Se a divisão é por 35, qual é o maior resto possível? Que eu poderia encontrar numa divisão por 35. 34 é o maior, ok? Então eu posso encontrar de 0 a 34 como os possíveis restos numa divisão por 35, tá? Significa que quando eu dividir um número por 35, tá? Eu vou encontrar outro, tá? Eu vou encontrar um valor. E aí os possíveis restos pode ser 0, ou seja, a divisão pode ser exata, se for exata é porque é 0. Aí a divisão pode ser não exata, que aí pode ser, eu posso encontrar como resto 1, o 2, o 3, o 4, enfim, até o 34. Eu só não posso encontrar o 35 como resto, porque como a divisão é por 35, os restos têm que ser menor do que 35. A gente já viu por que o resto tem que ser menor do que o divisor, tá? Peguei uma divisão aqui vou dividir por 100. Qual é o maior resto possível? Então, posso ter até 99 como resto, tá? Se eu ter 100 aqui, ainda vou conseguir dividir, não é verdade? Ainda vou conseguir dividir. Então, sempre o resto vai ser uma unidade a menos do que o divisor, tá? Independente seja qual for a divisão. Independente de qual seja a divisão. Independente de qual seja o valor que vai dividir o valor, o resto, o maior resto sempre vai ser uma unidade a menos do que o divisor. Se o divisor é 149, qual é o maior resto possível? 148. Uma unidade a menos do que o divisor. A divisão é por 149? É. Então, posso encontrar como resto o maior possível 148. Ou seja lá qual for o número que eu esteja dividindo, se eu dividir por 149, nessa divisão, seja lá qual for o valor que esteja sendo dividido por 149, eu posso obter como resto 148. Ou seja, pode sobrar. Na qual esse valor é resto, porque eu não vou conseguir mais fazer um agrupamento. Eu não vou poder mais fazer mais um agrupamento por esse número ser menor. Aí por isso que é chamado de resto, tá? É chamado de resto uma divisão aquele valor que eu não consigo mais agrupar, eu não consigo mais dividir. Ficou claro? Ótimo. Então, numa divisão por 149, quantos restos eu tenho? Eu posso ter? Não, a quantidade, contando com zero.
Isso. São quantos algarismos? Quantos números? 149. Já. Muito bem. Porque eu pego 148, que é o maior possível, e somo com zero. Tá? Apesar que não é resto, mas a gente conta com o zero, tá bom? Ótimo. Conta sim, tá? Conta sim. Isso porque se eu fazer uma divisão, eu não tenho que colocar o zero. Não é verdade? Tem que colocar o zero. Porque se eu não colocar o zero, aí é o seguinte, a relação fundamental, né, de o dividendo, né, é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Então, esse resto aqui, dependendo da divisão, a divisão se for exata, aí esse resto não vai existir aqui. Eu só vou fazer o quê? Pegar o divisor e multiplicar com o quociente, igual eu fiz nessa divisão aqui, é. Tá? Mas a gente sempre vai colocar esse zero aqui, porque é justamente esse zero que vai indicar que essa divisão é exata, não é verdade? Esse zero aqui vai indicar que a divisão é exata. Ótimo. Alguma dúvida?